Meus amados, a paz do Senhor, que Deus abençoe as vossas vidas. Estamos aqui mais uma vez em defesa da fé para transmitir o ensinamento da palavra do Senhor. Hoje eu quero estar falando de um tema de uma seita, por nome Adventista do Sétimo Dia, que eu acredito que seja conhecido de todos vós. E hoje eu quero trazer um tema aqui, razões para não ser adventista. Razões por que eu não sou adventista. A primeira delas é porque Jesus cumpriu a lei. Os adventistas gostam de tentar impor a lei no povo. Mas vamos ver o que a Bíblia diz no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e o versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a lei. Então veja que Jesus já cumpriu a lei. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim também: E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Então veja que a Bíblia ela é clara. Jesus já cravou tudo isto na cruz do Calvário. Então, os adventistas tentam impor essa lei no povo. Mas esta é a primeira razão por que não devemos ser adventistas, porque Jesus já cumpriu a lei. Segundo, afirmam que dormimos quando morremos. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a Bíblia ensina totalmente diferente. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, o versículo de número 21 até o versículo de número 24. Colossenses capítulo 1, versículo 21 até o 24. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então veja que Paulo falou de partir e estar com Cristo. Ora, obviamente não seria dormindo, que é um ensinamento adventista. Mas veja em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, 2 Coríntios 5, versículo 8, diz assim: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então veja que Paulo ele é bem taxativo, que ele queria deixar esse corpo, ou seja, para habitar com o Senhor, e não é dormindo. Então a segunda razão para não ser adventista é porque nós não dormimos. E quando a Bíblia usa a expressão dormir, está falando de descansar e não ficar inconsciente como eles afirmam. Terceiro, eles creem que os ímpios serão aniquilados. Mas vamos ler um versículo aqui, no capítulo de número 8 do Evangelho de Mateus, Mateus 8, 11 e 12 diz assim: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja que a Bíblia é clara. Você pode ler depois também Mateus capítulo 22, versículo 13. E eu quero ler ainda um versículo com você, no capítulo 13 e o versículo 42. Mateus 13, versículo 42, diz assim, ó: E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a Bíblia, mais uma vez, ela se mostra clara concernente a isso. Então esta é mais uma razão para não ser adventista. Quarta razão para não ser adventista: guardam o sábado. Veja bem, que eu já li Filipenses 2, 14, 16, e também nós devemos ler aí Tiago, capítulo 2, o versículo de número 10, diz assim, ó, Tiago 2:10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então veja que ninguém é capaz de guardar toda a lei. Porque se você guardar a lei e tropeçar em um só ponto, você já é transgressor de todos. Então eles gostam de afirmar sobre a guarda do sábado. Mas veja aqui o que a Bíblia diz em Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber e por sábados. Então veja que a Bíblia já está dizendo claramente, isto é um retrocesso espiritual, firmar salvação na guarda de um dia, porque é isso que eles fazem. Quinta razão para não ser adventista: proíbe ingestão de certos alimentos. Então veja que eles proíbem a ingestão de certos alimentos, pegando lá no Velho Testamento, que Deus fez algumas proibições para os israelitas, mas veja hoje que no novo concerto, na graça, olha o que a Bíblia ensina. Vamos lá, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5 diz assim, ó: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja, irmão, que qualquer coisa que eu for comer, eu tendo orado com ações de graça, torna-se santificado pela palavra. Então isto é outro ensinamento errado. Sexta razão para não ser adventista: já marcaram e erraram o retorno de Cristo. Então a Bíblia, irmãos, nos mostra, nós conhecemos o falso profeta quando ele marca a data para a volta de Jesus. E os adventistas já marcaram já data para a volta do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias aí para ver o que é que Jesus fala sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo de número 36, diz assim: Porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse isso quando estava aqui na terra, porque o Senhor é onisciente. Mas aqui, vamos dizer assim, quando Jesus esteve nesta terra, ele teve as suas limitações, mas ele disse que o dia e a hora ninguém sabia.
E como esses hereges, então, vai marcar data para o retorno de Cristo. Sétima razão para não ser adventista. Aceitam a palavra de Ellen White como revelação de Deus. Então veja que eles aceitam esta palavra desta profetisa, Ellen White, como revelação de Deus, né? E eles colocam, eu digo isto com propriedade, colocam em par de igualdade com as escrituras sagradas. Mas veja o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que está escrita neste livro. Então veja que a Bíblia, ela é taxativa. E aí Jesus, no versículo 20, diz assim: aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, essa é mais uma razão para você não ser adventista. Oitava, ninguém é justificado pela lei. Então veja que tentar se justificar pela lei, mais uma vez eu repito, isso é retrocesso espiritual. Olha aí o que a Bíblia diz em Romanos 3:20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então veja que a palavra do Senhor, ela é clara. E quando nós lemos ainda Romanos 5:20, diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a Bíblia diz que ninguém será justificado pela lei. O homem não é salvo pelas obras da lei. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido, e não através de ordenanças. Então, por essas razões, não devemos ser adventistas. Décima, Jesus é o único caminho da salvação. Que ele diz, eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é a salvação, e não adianta tentar manter-se em ordenanças, regras que foram para os judeus, para tentar falar da sua salvação. Então essas são as razões porque não devemos ser adventista. O adventista, eles ensinam erroneamente as escrituras sagradas,